Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com imensa alegria e com júbilo na alma, nós então chegamos à nossa aula, ao nosso vídeo de número 39, com a graça de Deus e a intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Definitivamente, né? Reta final. Então, eu creio que dará certo aquela ideia que eu já compartilhei com vocês, de tentar finalizar essa nossa história júlio-mariana com 44 vídeos dedicados aí ao Padre Júlio, e como, né, uma espécie de símbolo, né, do ano da sua morte, né? Pois bem, aqui nesse vídeo, creio eu que será um pouco mais breve, falar um pouco de algumas fundações, algumas construções, não é? Como sempre, bem resumidamente, alguns outros detalhes, datas. Nós estamos aí nessa transição do ano de 1931, já adentrando o ano de 1932, depois o ano de 33, principalmente com a morte de Dom Carloto. Vale a pena lembrar que em um dos livros aqui traz isso, de que o Padre Júlio Maria teve, né, uma grande estabilidade, uma certa tranquilidade enquanto viveu Dom Carloto Távora. É claro, depois que com a chegada do seu sucessor, Dom Lara, quando ele vai fazer a primeira visita pastoral ao Manhumirim, vai com aquelas, né, acusações contra o Padre Júlio Maria, mas depois vira um grande defensor, um grande devoto, vamos dizer assim, do próprio Padre Júlio Maria, né, um grande amigo do Padre Júlio, a ponto de querer, né, trocar, né, a sua saúde, dar a sua vida, preferir partir primeiro do que o próprio Padre Júlio Maria. Nós iremos falar um pouco disso. Bom, pois bem, então vejam só, nós estamos aqui na biografia no capítulo 28, né, na página 334 da nossa base principal, da nossa fonte principal dessa jornada júlio-mariana. Então, o Dom Antônio, ele vai falar, né, como título aqui, realizando a missão grandiosa. Essa missão grandiosa que Dom Antônio coloca não somente, claro, a fundação em si dos sacramentinos, né, aquela promessa de Nossa Senhora para o Padre Júlio, mas também a construção, né, do monumental, do imponente seminário apostólico, e paralelamente também são três partes, né? O seminário praticamente ele faz três partes, três prédios, e uma das partes é dedicada ao ginásio, o Colégio Pio XI, né? Pois bem, então ele vai começar a dizer que as próprias lutas e perseguições de que se cercaram os princípios do seminário de Manhumirim foram uma preparação ao espírito do Instituto. Nós sabemos, desde quando o Padre Júlio Maria foi para a África, depois indo para a Holanda, na Congregação da Sagrada Família, depois fundando a escola apostólica
Nossa Senhora de La Salette em Humaquem, em Macapá depois, todas as experiências do Padre Júlio sempre com muitas perseguições, dificuldades materiais, né, combates espirituais, e não poderia ser diferente em Manhumirim. Né? Já vista que, vamos aqui nos recordar que eu mencionava aquela frase para vocês, aqui que foi tirada, né, da biografia de Dom Antônio. Deixa eu ver se eu acho ela. Aqui é a expressão dizendo que a cidade de Manhumirim foi para o Padre Júlio Maria como que, né, o centro da sua cruz, ou seja, ali se concentrou as maiores perseguições. Né? Então está aqui na página 167. Manhumirim é o centro dessa cruz. Né? A cruz da vida dele, do Padre Júlio, sempre carregada aí dessas perseguições. Né? E o centro disso tudo foi Manhumirim, sem dúvida nenhuma. Bom, o ideal e missão do Padre Júlio Maria, né, então era o quê? Fundar, como nós vimos lá no vídeo, na aula sobre a fundação dos Sacramentinos, uma congregação de missionários párocos, né, especificamente para o Brasil. É claro que isso depois a congregação irá se expandir para a Europa, depois para a África, né, se concretizando um pouco aquele sonho, né, aquela visão sacramentina do Padre Júlio Maria, de inúmeros irmãos indo em direção a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, passando por ela, chegando a Jesus, a Eucaristia e saindo para o mundo para eucaristizar o mundo. Né? Então, a missão grandiosa dessa congregação era o quê? Para que se dedicassem à expansão do culto da Eucaristia e da Santíssima Virgem. Não é? Foi o que fez com as mais amplas bênçãos de Deus, Nosso Senhor. Sobre a Eucaristia, já adianto para vocês o seguinte: de fato, isso, o Padre Júlio Maria ainda vivo, ele viu isso sendo realizado. Por exemplo, com relação à Divina Eucaristia. Quando foi eleito o sucessor de Dom Carloto, que foi o bispo Dom Lara, o Padre Júlio terá outras perseguições, agora não só contra si, mas contra o seu seminário, depois da morte de Dom Carloto, porque a diocese ficará vacante por 2 anos. Né? E depois, quando Dom Lara falece, ficará mais 2 anos até chegar Dom Cavati. Pois bem, então, está aqui Dom José Maria Pereira Lara. Ele tomou posse na Diocese de Caratinga e foi transferido de Santos, no estado de São Paulo, para Caratinga, no dia 6 de janeiro de 1935. Dom Carloto irá falecer em 33, 35 irá assumir Dom Lara. E Dom Lara, quando, claro, já chegou ouvindo calúnias, né, maledicências, fofocas contra o Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, ele foi praticamente com os 2 pés atrás na sua primeira visita pastoral a Manhumirim, não é? E só que quando Dom Lara, segundo o bispo de Caratinga, visitou pela primeira vez Manhumirim e viu de perto o que era a fundação do Padre Júlio Maria, resumiu tudo neste dístico. E aí ele diz, né, é uma frase, uma expressão latina, né, dignitus Dei est hic, né? O dedo de Deus está aqui. Muito bonita essa expressão. E depois nós teremos também um outro testemunho dizendo que
que agora não me recordo, depois tenho que conferir se é uma expressão de Dom Lara ou de Dom Cavati, dizendo que não tinha conhecido, senão depois de São João del Rei, né, ele não havia conhecido uma paróquia tão eucarística quanto Manhumirim, né? Existe esse testemunho, né? Mas agora eu não me lembro se é como eu disse, de Dom Lara, o segundo bispo, ou do terceiro bispo de Caratinga. Pois bem, depois eu posso conferir. Muito bem. Então, está aí, né, um testemunho eucarístico, a congregação então cumprindo com o seu papel, com a sua finalidade. E com relação a Nossa Senhora, claro, também, por exemplo, existe um escrito do Dr. Ivan. Ele diz aqui que em Mariologia ou doutrina mariana, o Padre Júlio Maria era inesgotável e sempre acertado. Se bem nos lembramos, esta dedicação aos assuntos marianos teria sido fruto de uma promessa por uma graça recebida da Virgem. Exatamente, foi isso mesmo, né? Nós já tratamos sobre isso. Então, mas não só em questão de obras escritas em livros, que o Padre Júlio Maria tinha, né, todo esse arcabouço, todo, né, esse empenho, esse dom de escrever sobre Nossa Senhora, a doutrina mariana, etc., mas também uma vivência devocional, um amor à Nossa Senhora que fazia com que crescia cada vez mais em si mesmo e nos seus fiéis um amor pela Eucaristia. Por isso, então, que ele escreveu aquele livro, né, o livro que lhe deu mais trabalho, certamente, né, no sentido teológico, que foi o livro Maria e Eucaristia, né, a explicação, a tese dele, a defesa da relação entre Eucaristia e Nossa Senhora, a presença mística da Virgem Maria junto à Eucaristia, não é? Pois bem, então, o Padre Júlio sempre contando com a providência, nós já vimos também, para as suas construções, e a congregação, seus institutos, sempre ali dirigidos, norteados, né, pela rigidez, disciplina, o recolhimento da oração e o gosto pelo trabalho e estudo incessantes que, né, eles ali então tinham no seminário. E aí Dom Antônio vai falar do rigor da disciplina, né, do silêncio, submissão, a guarda de residência. Depois ele fala do recolhimento propriamente. Ninguém que ouvisse deixava de sentir depois a vontade de ir por alguns momentos ao pé do tabernáculo, de ouvir as conferências, as palestras do Padre Júlio Maria. Também ele fala depois do trabalho e zelo das almas, o estudo e ciência teológica. O Padre Júlio dizia, né? Quero que os meus padres sejam sacramentinos com 3 S's. Sacramentinos, santos e sábios, né? Então, sacramentinos, ou seja, a fidelidade, a regra, as constituições da congregação, no sentido também eucarístico, né? Santos, a vivência das virtudes, e sábios, o dom da sabedoria. Tendo como mestre, né, claro, Santo Tomás de Aquino. E é óbvio que toda essa fidelidade, toda essa busca pela santidade irá receber, né, inúmeras denúncias, incompreensões por parte do clero e também do episcopado, né? Pois bem, e aí
inúmeras tentativas de rebaixar ali a qualidade da formação dos seus futuros padres. E aqui na página 341, muitos perguntavam, né, como pode aquele padre sozinho manter um seminário? Pois bem, e diziam, ademais, adiantavam outros, as 1000 ocupações paroquiais não lhe podem dar tempo para a formação de religiosos. Ele é um louco. Não faltou quem afirmasse, o bispo de Caratinga é um simplório que se deixa levar pelo que pede o padre Júlio Maria, murmuravam alguns irresponsáveis. Então, depois da morte de Dom Carloto, final do ano de 1933, o seminário será cada vez mais atacado. Nós sabemos, né, das denúncias que foram feitas pelo padre, vocês irão se recordar, pelo padre Nino Minelli. Ocorreram novas denúncias em 1934. Então vejam, praticamente faleceu Dom Carloto, já no ano seguinte começa então as novas denúncias do padre Nino. E essas denúncias chegaram ao bispo, né, ao arcebispo, melhor dizendo, Dom Elvésio Gomes, arcebispo de Mariana. E então aqui nós temos no livro História dos Missionários Sacramentinos justamente esse relato. Vai ocorrer então a visita apostólica ao seminário, e em uma dessas visitas, né, o responsável depois irá dizer para o padre Júlio Maria que foi com a intenção de fechar mesmo o seminário. Então nós temos aqui na página 304, é possível que esta mais outra tenha tido também o dedo do padre Nino, ou seja, denúncia, né, que acompanhava, ainda que de longe, tudo o que se passava em Caratinga e em Maiimirim. Então ele relata aqui na página 305, né, como que ocorreu as visitas. Por exemplo, os anos de 1933 e 34, aquele que precedeu a este, que se seguiu à morte do bispo fundador, foram anos áureos para o seminário de Maiimirim. Inaugurou-se o prédio completo e povoava-se com 60 seminaristas, mais de uma dezena de maiores, 6 irmãos coadjutores e 3 sacerdotes. Não era uma insignificância, considerando-se que a congregação tivera início havia menos de 4 anos. Bom, então, o padre Júlio Maria vai receber aquele que faz a visita, né? Aquele que fez a visita, no caso, morto Dom Carloto, choveram de todos os lados denúncias e ataques ao fundador e à sua obra. Membros que desertaram da casa pagaram 1000 benefícios com 1000 injúrias. Fizeram detrações muitas vezes injustas à nunciatura e de tal modo se avolumaram as acusações que, em fins de 34, o senhor núncio apostólico mandou em comissão especial a Maiimirim o visitador dos seminários do Brasil, Monsenhor Alberto Pequeno. Então o padre Júlio Maria o recebeu consternado, é claro, né, preocupado também, mas sem temor. Quem não deve, não teme, né? Sua atitude durante os dias de inspeção foi a do silêncio e reserva mais absoluta. Deus, porém, vigiava sobre sua obra. As provações mudaram-se em bênçãos valiosas. E aí vem. Ao encerrar os trabalhos, Monsenhor Pequeno disse ao fundador, Padre Júlio, não quero e não devo ocultar-lhe as minhas impressões. Vim para fechar o seminário. Acusavam de que não tinham uma boa formação, não eram padres bem preparados, porque a figura, se o bispo era simplório, era um bispo
meramente missionário, não era um teólogo, não era lá um canonista, um biblista. Então, como é que pode ele aceitar tudo aquilo que o Padre Júlio pede, né? Sou, porém, obrigado a dar à vossa reverendíssima os meus parabéns. Há defeitos, mas seu seminário é excelente pelo espírito religioso e não desmerece ao lado de muitos seminários do Brasil. Então, após mostrar os delizes a reparar, Monsenhor Pequeno apresentava à Cúria de Caratinga elogioso documento como termo de visita. Então, está aí, né? Muito bem. Aqui tem uma foto de Dom Lara. Ficou pouco tempo, né? Ele foi bispo de janeiro de 35 a agosto de 36. Ele morreu numa visita pastoral a Mutum. Muito bem. Então, está aí. E a vida no seminário, aqui tem vou aproveitar para mostrar, né? Nós temos aqui a foto da Dona Inácia nos seus últimos anos de vida. Era a cozinheira. Aqui tem uma pequena biografia dela. Era natural de Leopoldina. Era capaz de dar a própria vida para defender a igreja e o Padre Júlio Maria, como fez naquelas perseguições e invasão da casa. Então ela gostava de cozinhar e lidar com vasilhame, cantando o Queremos Deus. Inclusive a música que o Padre Júlio mais gostava, né? Queremos Deus, homens ingratos. Ela faleceu piedosamente, né? Em reconhecimento pelos serviços prestados à congregação, o Padre Júlio lhe deu uma casa para morar enquanto vivesse, né? Então ela veio a falecer piedosamente, confortada pelos sacramentos, no Hospital São Vicente de Paula, de Manhumirim, às 4 da madrugada, dia 20 de fevereiro de 71, né? Com 86 anos. Então a congregação cuidou do seu funeral, velório, né? Enfim, aqui eu quero mostrar para vocês a foto dela, né, com uma cara assim muito expressiva, alegre, né, mostrando-se uma pessoa de Deus mesmo, né? A Dona Inácia está aqui. Então, tempos áureos do seminário, congregação, 1935, como vimos aqui, pouco mais de 60 seminaristas, três sacerdotes e assim por diante, não é? Pois bem, em uma conferência certa vez, o Padre Júlio disse à comunidade, né, à congregação: meus filhos, entristece-me tanto ver esta tibieza, este amolecimento da parte da maioria dentre vós. Muitas vezes choro lágrimas amargas. Preferiria deixar tudo e tornar as missões, se aqui permaneço sacrificando os mais ardentes entusiasmos de minha vida missionária, é porque tenho uma missão a desempenhar. Não estou aqui por minha vontade, mas a mandado de Deus. Então, ele aqui falando da falta de correspondência, né, dos seminaristas, porque certamente aqui é um período onde tinha mais tranquilidade. Então, essas perseguições, as visitas apostólicas, etc., isso tudo fazia com que eles rezassem mais, se sacrificassem mais. Mas, ao mesmo tempo, faltando cruzes, né, vem, infelizmente, esse período mais de tibieza. Então é interessante ver isso, né? Por um lado, tem sim tudo aquilo que já mencionamos aqui, né, uma vida de recolhimento, o rigor da disciplina, mas ao mesmo tempo nós vemos aqui, e é importante, interessante ver isso, né, a fragilidade daqueles que conviveram com o Padre Júlio e do próprio Padre Júlio também, não é? Pois bem, e aí
Tem uma outra questão que eu queria comentar com vocês, na página 346. Aqui diz que após longa vacância da sede de Caratinga, vem Dom Lara, em 35. Então, na sua primeira visita, deste prelado a Manhumirim, já disse, foi cheio de reserva, quase de antipatia. Então, o Padre Júlio Maria deve ter tido os seus sobressaltos, mas de um dia para o outro, depois de poucas horas de contato, Dom Pereira Lara mudou-se totalmente. Era um admirador. Tornou-se depois um colaborador e um grande defensor da congregação. Veja que providência, Então aqui o Dom Antônio se recorda da última tarde de Corpus Christi, em que ele se despediu dos seminaristas. Padre Júlio já estava com um problema de pneumonia, e ele disse assim, ele também estava enfermo, Dom Lara, Meus caros jovens, vou-me embora para a visita pastoral. Para outra, Eu também estou bastante mal. Rezai por mim, mas rezai ainda mais pelo Padre Júlio Maria, porque a vida dele é mais necessária que a minha. Seria feliz em ofertar a minha vida em lugar da dele. Impressionante. Aquele que tinha reservas e uma certa antipatia, agora quer dar vida por ele. Ele não pode faltar agora. Então muitos diziam que Dom Lara, veja, isso aqui em 35, última tarde de Corpus Christi, ou 36, que Dom Lara morreu em agosto de 36, como está aqui, isso em agosto de 36. Então ele chega em janeiro de 35. Então, ou foi a Semana Santa, ou foi Corpus Christi de 35 ou de 36, mas muitos diziam que ele se ofertou como vítima pelo Padre Júlio Maria. Tanto é que ficou um ano na diocese. Se não me falha a memória, ele morreu com um infarto fulminante na visita pastoral à cidade de Mutum. Mutum é a paróquia de origem do padre Demerval, Pois bem, o ano de 37 depois, meados de 37, será o período do apogeu do seminário. Pois bem, e aí, aqui na biografia virá então na página 348, capítulo 29, os últimos anos, mas que nós não iremos utilizar agora. Eu só gostaria então de mencionar, aqui voltar no Dr. Ivan. Então ele vai falar 1932, já que estamos falando desses anos aí, final de 31, 32, 33, 34. Em janeiro de 32 inicia-se em Manhumirim a famosa questão do patrimônio da matriz. Deu pano para manga o Padre Júlio, dor de cabeça, perseguição, sobretudo da maçonaria, como vimos. Queria construir ali o prédio dela no pé do terreno da matriz. Depois, claro, o Padre Júlio teve uma ajuda, vale a pena que lembrar, uma ajuda generosa do seu advogado, o Dr. Luiz Augusto Paes Barreto, que mais tarde se tornou religioso sacramentino e um sacerdote exemplar, falecido em 79. Depois, outra coisa que eu queria mencionar aqui, já também no ano de 33, aqui temos uma notícia de agosto de 33. O Dr. Ivan fala das bodas de prata, uma comemoração que teve, das bodas de prata do Padre Júlio Maria, de fato, pelos 25 anos de ordenação sacerdotal. Ordenou em 1908, em junho. Então, em junho de 1933, 25 anos.
foi registrado por Dr. Ivan. Pois bem, depois também com o Dr. Ivan fala que em fevereiro de 34, com 11 anos, ele chegou a Moimirim. Deixa eu me ver aqui também. Bom, é isso, Dr. Ivan, por hora, é isso também. Deixa eu ver aqui no Padre Júlio Emílio, que eu já havia separado. Exatamente, aqui diz que a primeira visita pastoral de Dom Lara foi em agosto de 35. Então, aquela última tarde de Corpus Christi foi de fato em 36, no ano da morte de Dom Lara. E Dom Lara morreu de tifo, em Mutum, em visita pastoral. Ele crismou dias antes o autor deste trabalho, ou seja, o padre Demerval, lá em Mutum. O padre Demerval fala que depois de todas essas obras, esses feitos do padre Júlio Maria, nós temos um antes e depois em Moimirim. Isso é óbvio, Depois, na página 156, fala então da fundação do aprendizado doméstico São José. Deixa eu abrir aqui. Aprendizado doméstico de São José. Ele vai falar da inauguração do ginásio Pio XI, todo o imponente seminário. Depois, na página 181, o patronato de Moimirim, tem um patronato também de Santa Maria, patronato agrícola. Outra coisa que vale a pena também aqui destacar, as primeiras, não só as primeiras iniciativas pastorais do Padre Júlio Maria, mas o crescimento das mesmas, Então, na página 224, isso foi crescendo gradativamente, ou seja, a Liga Católica, a Cruzada Eucarística, o Apostolado da Oração, as Filhas de Maria, o Catecismo. Então, tudo isso progredindo, graças a Deus. Isso em meio às dificuldades e perseguições, é claro. Depois, também, aqui na página 246, fala aliás, por falar em crescimento das pastorais, de todos esses apostolados, uma outra questão que foi tomando cada vez mais corpo e fama é o jubileu do Senhor Bom Jesus de Moimirim. Existe inclusive aqui na história de Moimirim, nesse livro, o relato, a programação do primeiro jubileu do Padre Júlio Maria de Lombardi, na página 246. Tem aqui 46 e 47. Moimirim de 1928. Então fala da primeira missa, 7 horas, sermão sobre a paixão de Cristo, 3 da tarde. E assim foi se desenvolvendo o jubileu do Senhor Bom Jesus. Depois, 262, nós vamos ter aqui a fundação dos Vicentinos. Aí tem o nome do fundador, primeiro presidente, segundo, a fundação do Asilo São Vicente de Paulo. Enfim, tudo muito bem documentado, além daquelas outras obras que eu já mencionei, inclusive no vídeo passado. Então, na página 293, existe uma expressão interessante. Após tudo isso, mesmo em meio às perseguições, às calúnias, difamações, com todas essas obras, Dom Cavati também, que chega com ressalvas, ele mudou o seu posicionamento ao fazer também uma visita ao Padre Júlio. Dom Cavati chegará à diocese em 38,
Aqui diz que de inquisidor ele tornou-se protetor do Padre Júlio Maria. Então, é bonito, né, ver isso, essa providência de Deus, né, na vida do Padre Júlio, essas cruzes que foram providências de Deus, sem dúvida nenhuma. Depois, como eu já disse, na página 307 também fala do Patronato Agrícola Santa Maria. Na página 282, nós temos aqui 282, é onde fala da paróquia eucarística, né? Exatamente. Essa expressão que deram para Mãe Umirim. Em agosto de 35, marcou visita pastoral para Mãe Umirim, Dom Lara. Estava ansioso por conhecer o Padre Júlio e sua obra e a paróquia, que o Monsenhor Rocha chamava de a super omnia, acima de tudo, a melhor de todas, né? Omnia, tudo, todas, superior a todas. Sua fama de paróquia eucarística corria longe. Então, bendito seja Deus, né, por isso. Bendito seja Deus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Pois bem, então, são esses alguns feitos, algumas obras, construções, alguns detalhes a mais aí desses anos de 1900 final de 31, 32, 33, também 34. E depois, no próximo vídeo, falaremos de algumas curiosidades da vida do seminário, da vida paroquial, né? Coisas, elementos culturais, alguns testemunhos também. Tá certo? Então vamos ficando por aqui, pedindo a Deus a bênção pela intercessão do Padre Júlio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, pela intercessão do Padre Júlio Maria de Lombardi, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.